Estamos de volta com o Religare. Hoje eu recebo aqui no Religare o professor Carlos Roberto Dravin. Ele é professor na FAGE, a Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia em Belo Horizonte. Dravin, você terminou o primeiro bloco falando que a abordagem sobre esse tema da corrupção precisa ser uma abordagem ética, mas também uma abordagem política. Em que sentido nós devemos compreender essa sua afirmação? Em primeiro lugar, em relação à abordagem ética, como a ética não é espontânea em nós não nascemos como seres morais, que espontaneamente comportamos moralmente, isso é uma ingenuidade psicológica. A moralidade, como mostram inclusive os estudos de psicologia do desenvolvimento, da psicologia da criança, ela é uma construção. Então, é preciso uma educação ética. A educação ética implica em que aquela criança, a gente pensa assim, uma criança começa a jogar bola, ela pega uma bola, a bola é dela, ganhou a bola no Natal e ela começa a jogar com um coleguinha, um amiguinho. Aí uma hora o amiguinho faz uma coisa que a pessoa não gosta, a criança não gosta, ela pega a bola e sai do jogo. Ou seja, essa criança ainda não tem a ideia de regra, ou seja, não tem a ideia das normas que devem reger essa interação, mesmo que seja numa brincadeira. Você joga futebol, você tem que seguir as regras do futebol. Então isso tem que ser construído para que essa criança acabe por se tornar um adulto, ou seja, um sujeito autônomo. Autônomo com esse sentido. Ele conhece as normas, o nomos, as normas, e se impõe as normas. Então, para isso é preciso de uma educação. Sim. Essa educação não pode ser uma educação simplesmente afetiva, uma educação dos sentimentos. Ela tem que ser uma verdadeira educação moral. Uma educação moral implica em um reconhecimento que existem normas que nos regem, normas que estão acima de nós. Hoje, com um individualismo assim, muito exacerbado... Eu ia comentar sobre isso, sim. Alguns chamam de sociedade narcísica, porque as pessoas são muito voltadas, minha consciência, eu acho isso, eu acho aquilo, eu tenho a minha opinião. Não, as normas não são criadas por nós. Nós somos soberanos enquanto cidadãos, mas nós somos súditos também, ou seja, nós temos que ser obedientes a normas que não são criadas por nós. Então, a educação moral, a educação ética, é exatamente esse reconhecimento de que a norma nos transcende, nos ultrapassa, mas ao mesmo tempo nós temos que nos reconhecer nas normas e introjetar as normas em nós. Agora, essa educação moral, essa educação ética, ela também é uma educação cívica. A educação cívica é a educação para a política, ou seja, para o exercício da cidadania, porque as democracias atuais são democracias de massa, ou seja, são democracias de indivíduos massa, de indivíduos massificados, de indivíduos que não estão muito focados no que está acontecendo no mundo, eles são voltados para os seus próprios interesses, para os seus próprios negócios e, sobretudo, para o consumo. Ou seja, é o indivíduo massa, é o indivíduo consumidor. Para que esse indivíduo se torne indivíduo cidadão, ele tem que ter uma educação cívica, ou seja, uma educação política. Ele tem que se interessar pelos negócios públicos. Porque se ele não se interessa pelos negócios públicos, aí é que está a raiz mais profunda da corrupção. Ou seja, ele deixa de ser uma sociedade, de fazer parte de uma sociedade que é capaz, digamos, de fiscalizar a aplicação da lei, a punição dos transgressores e assim por diante. Como é que pode funcionar nessa sociedade narcísica a pessoa se sentir como uma molécula perdida nesse todo social? Como é que funciona isso, se de fato nós não conseguimos nem ser nem viver assim? Esse é Como é que é possível o individualismo? O individualismo ele vai passando por diversas fases. Eu diria que
houve um primeiro individualismo, que é a consciência da individualidade, que é a consciência da cidadania. Né? A gente fala, por exemplo, para usar uma expressão latina, homo rationalis, é o indivíduo que toma consciência, digamos assim, do seu poder, né, quando surge a modernidade. Mas esse indivíduo racional, ele, para usar a palavra, ele vai se corrompendo. Ele vai se transformando em homopsicológicos, indivíduo psicologizado, voltado para si mesmo. E acaba por se tornar, mais recentemente, em homossomáticos, em indivíduo autocentrado, mas autocentrado no seu próprio corpo. Hoje, com o cultivo do corpo, não só o corpo puramente biológico, mas sua imagem corporal, isso leva à máxima despolitização. Ora, isso tem que ser combatido, a meu ver, abrindo horizontes mais amplos de participação histórica. Nós temos que redescobrir a história. Aí a ideia é o seguinte, né? Numa sociedade em que prevalece esses dois tipos de individualismo, psicológico e corporal, essa espécie de corpolatria, nós perdemos o horizonte histórico. E há uma espécie de contração do tempo. A vida é minha vida, meus negócios. Não há realmente nenhuma disponibilidade de participação. Nós temos que redescobrir as utopias, redescobrir os ideais, redescobrir o horizonte histórico. Essa redescoberta é fundamental para que eu relativize, né, o meu bem-estar, para que eu relativize os meus negócios. É claro que eu não estou fazendo uma apologia de uma ascese, de uma pessoa que está voltada para o outro. Não se está pedindo heroísmo nem santidade. Sim. Mas pedindo cidadania. Nesse sentido, que papel pode ter a família, que papel pode ter a escola e até mesmo as religiões? Bem, o caso da família é um caso bastante grave, porque o que seria a família? A família, vamos falar os pais, ao invés de falar pai e mãe, eu vou substituir isso por figura parental, em que tem pai, mãe, às vezes pode ser uma família que só tem, né, a mãe, a ausência do pai, mas ela representa a figura parental. Então, a figura parental é que transmite a lei. Lei não no sentido jurídico, né, as leis de um país, as grandes normas, as grandes referenciais. Então, é essa figura parental que transmite. Quando há um declínio dessa figura parental, então a transmissão da lei, a transmissão da norma fica gravemente afetada. Hoje, o que nós vemos é uma desestruturação familiar, né, que não se trata aí de nenhum moralismo, mas a desestruturação familiar com o declínio dessa figura parental. E, portanto, os filhos, eles vão encontrar a sua identificação não nessa figura parental que é transmissora da lei, transmissora da norma, mas uma identificação horizontal, não vertical, que se dá, por exemplo, através das mídias, se dá através da internet, né? Isso sempre de maneira muito difusa. De maneira muito difusa. Então, isso é uma questão grave, né, que não pode ser tão facilmente resolvida, mas tem que ser, pelo menos, pensada. E, rapidamente, quanto à escola, né, a escola não pode mais ficar tão focada na pura competitividade. Hoje as escolas, e eu digo mesmo as escolas católicas, vivem uma situação de grande contradição, porque elas são empresas que estão no mercado, e no mercado o valor é a competitividade. E a competitividade em termos escolar é passar no vestibular. É o que as famílias demandam, é o que a escola pretende dar. Mas essa maneira de ver, né, a educação é uma maneira extremamente empobrecedora. Porque ela não está pensando exatamente na formação propriamente. Exato, na formação da cidadania. Nem moral, nem cívica. Nem moral, nem cívica. E do ponto de vista das religiões, nós temos poucos minutos, mas as religiões podem colaborar nesse processo? Eu acho que as religiões podem colaborar enormemente nesse processo. Eu acho que as religiões, elas não podem querer substituir
a ética, a política ou o direito no sentido laico, né? Como nós estamos em sociedades pluralistas, que têm várias religiões, uma religião não pode se arvorar, digamos assim, em juiz, em critério para a totalidade de uma sociedade que é uma sociedade pluralista. Sim. Por isso existe um lugar para o direito, né, secular, laico, para a política e assim por diante. Os ordenamentos políticos. Exatamente, mas a religião é um fator muito importante no campo da motivação e da legitimação de uma vida ética, de uma vida moral. Né? Um grande pensador como Levinas, por exemplo, ele diz, onde que é a religião, nós encontramos a religião? Nós encontramos a religião na relação com o outro, no reconhecimento do outro. E o reconhecimento do outro é o princípio fundamental da ética. Portanto, um campo da realização da religião não é um campo, vamos dizer assim, da busca de uma transcendência um pouco vaga, não é? Hoje em dia se fala muito em energia cósmica e coisas assim, mas não de um Deus um pouco vago, que é ao mesmo tempo cósmico e subjetivo, não é? Não, o campo da religião, fundamental para a sua realização, é o campo ético, é o campo moral, a meu ver. Dravin, é um prazer conversar com você. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades, né, aqui e também fora daqui em outros espaços para a gente continuar essa conversa. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. O Religare é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre os nossos cursos de especialização e mestrado, também para rever esta entrevista, ver fotos de bastidores, saber mais sobre o nosso convidado, você pode acessar a página do programa, que está inclusive com um desenho novo, pucminas.br/ppgcr. Lá você vai encontrar o link para acessar o Religare. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Semana que vem tem um novo programa sobre essa questão da corrupção. Um abraço muito cordial e até a próxima semana.